Quando a gente chega para Jesus, independente se você se converte agora ou já se converteu, mas quando a gente chega para Jesus, o propósito dele com as nossas vidas é nos atrair para um relacionamento. Vamos entender esse lance. Por que ele atrai a gente para um relacionamento? Por causa que nós não temos nada que possamos oferecer a ele, que ele já não tenha. Não é verdade? A pessoa mais rica do mundo pode oferecer o que ele tem para Deus? Não, porque Deus é o dono do ouro e da prata. A pessoa mais saudável pode oferecer saúde para Deus? Não, porque é o próprio Deus que dá saúde. Então o que ele quer com a gente? Ele só quer um relacionamento. Ele nos ama, foi ele que nos criou. Então quando ele nos atrai, o principal é ter um relacionamento. E até por isso que eu bato muito nessa tecla de que nós não devemos nos aproximar das pessoas para trazer ela para a igreja. A gente tem que se aproximar das pessoas para a gente desenvolver um relacionamento com ela. Ir para a igreja é uma consequência de um relacionamento. Eu estou na igreja hoje, não é por causa que eu gostei da igreja. Eu estou na igreja hoje por causa de uma consequência de um relacionamento com Deus. As pessoas, os cristãos, eles gostam de se reunir na igreja por causa da consequência de um relacionamento com Deus. Não é mesmo? Às vezes, e aí eu vou até começar aqui a trabalhar algumas ideias, às vezes a gente ouve muito sobre a questão de ir na igreja, e a gente acaba levando o fato de ir na igreja como uma obrigação. Algumas pessoas chegam a ir na igreja porque são obrigadas, porque senão Deus não vai amá-las, e isso não está certo. Ok? A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas fazer obrigado, ninguém gosta. Então por que você vem na igreja? Você vem na igreja porque é consequência de um relacionamento com Deus. Tem pessoas que pararam de ir na igreja. Hoje nós temos três tipos de pessoas. Nós temos a pessoa que vem na igreja, nós temos a pessoa que não vem na igreja porque ela não é cristã, e nós temos os desigrejados. Já ouviu falar sobre isso? Os desigrejados. Hoje, na verdade, eu não posso dizer que é mais, mas eu posso dizer que está aumentando a cada dia as pessoas desigrejadas. São cristãos, seguem a Deus, seguem a Jesus, mas não querem ir para a igreja. Por quê? Porque aconteceu problemas dentro da igreja. Ela foi, se decepcionou e saiu. Eu tenho a minha opinião, eu vou falar a minha opinião a respeito disso, ok? Essa pessoa que ela veio para a igreja e se decepcionou, o que aconteceu? A falta do relacionamento com Deus fez com que ela olhasse mais para o homem do que para Deus e acabou sofrendo um problema dentro da igreja e largou. A pergunta é, o que Deus tem a ver com isso? Não foi Deus que provocou, mas a falta do relacionamento impediu de ela se firmar em Deus. O foco de tudo é que a pessoa não tem um relacionamento com Deus, sabe, uma coisa madura, uma coisa mais profunda. E por essa razão, ela não participa da igreja ou ela deixa de participar da igreja. Você chega num açougue e aí o açougue, ele é daquele tipo de açougue que ele rouba no peso da carne. E você descobre isso. Aí você para de comer carne por causa disso? Não? Nunca mais como carne na minha vida, porque todos os açougueiros são ladrões. Lógico que não. Você vai procurar num outro açougue. Você pega um táxi, e aí o táxi rouba na quilometragem. Você vai deixar de andar de táxi por causa daquilo? Não, você procura outro taxista. E você procura uma outra prestadora de serviços. Só que com a igreja não. Você vai lá, você se decepciona com uma, nunca mais entra nas igrejas, porque todas as igrejas são erradas. Você percebeu que é uma coisa meio bagunçada da nossa cabeça? A gente precisa começar a ser um pouco mais, sabe, racional, compreender as coisas a respeito do reino de Deus. Precisa compreender um pouco mais as coisas. Então, voltando aqui, Deus ele trouxe a gente para um relacionamento. Okay? O objetivo dele é ter um relacionamento. Esse relacionamento vai gerar coisas. Vai gerar o quê? O desejo de vir na igreja, o desejo de buscar mais a ele. Quando a gente conhece uma pessoa que a gente ama, por exemplo, eu conheci a Raquel. A partir do momento que eu conheci a Raquel, quanto mais eu conversava com ela, mais eu queria conversar com ela, mais eu queria estar junto com ela. E mais eu fazia sacrifícios para estar com ela. Era ruim os sacrifícios? Não. Por quê? Por causa que o meu desejo de estar com ela era muito maior do que qualquer sacrifício que eu fazia. Eu tinha que sair de um estado e ir para o outro, era 2h30 de trem, porque eu não tinha carro, não tinha carta, só para ver ela durante 40 minutos. Era isso que eu fazia, todo final de semana. Né? E via ela assim, ó, lá na igreja dela. Então, às vezes, ela estava ali no culto e eu ficava lá no fundo, né, junto, cultuando a Deus também, mas esperando acabar o culto para a gente poder conversar na cantina da igreja, para a gente comer alguma coisa junto, para a gente sair com a galera, só para eu estar junto com ela, e depois eu tinha que correr para pegar o trem, senão eu perdi o trem.
fruto de um relacionamento. Então, fruto de um relacionamento com Deus, o que deveria ser? Deveria ser eu cada vez mais me apaixonar por Ele, cada vez mais estar mais perto dEle, cada vez mais querer mais dEle. E por que não acontece? Porque eu não desenvolvo um relacionamento com Deus. Tem gente que vem aqui na igreja e eles gostam da igreja, eles gostam do ambiente igreja, eles gostam das coisas que eles ouvem, mas eles não levam isso para um relacionamento com Deus. E por isso as coisas não andam como deveria. Vocês estão me entendendo?